Não percas na FUTFEM TV do mês de dezembro mais reportagens sobre os jogos da primeira divisão, onde damos também voz a alguns treinadores das equipas nacionais, como por exemplo a Nuno Cristóvão do 1º de dezembro e a João Barradas do Cadima. Abordaremos também o desempenho da Seleção A no apuramento para o Europeu de 2013, portanto não percas a edição de dezembro no portal Futebol Feminino em Portugal. Bem-vindos a mais uma edição da FUTFEM TV, a televisão online do futebol feminino em Portugal. No campeonato da primeira divisão, alguns resultados surpreendentes durante este mês. A primeira volta já terminou e na segunda volta irão ser determinadas as equipas que vão disputar o apuramento da equipa campeã. Na 7ª jornada da primeira divisão, os resultados combinaram-se com vitórias pela margem mínima. Com a Albergaria a vencer o Setúbal por 2-1, o Martim perdeu em casa com o Fofó e o Boa Vista com o 1º de dezembro por 0-1, enquanto o Leixões derrota o Cadima por 3-2 e finalmente o Escola perde com o Vilaverdense por 1-2. Na 8ª jornada, os resultados foram já mais dilatados. O Escola venceu o Setúbal por 2-3 e o Albergaria surpreende o Benfica em casa, vencendo por 2-0. Ao contrário do que seria de esperar, o Martim foi assim lutar por um resultado e saiu com uma derrota de apenas um golo, mas o Boa Vista venceu por 3-0 o Cadima. Por fim, o Vilaverdense goleou o Leixões por 4-0, que voltou a perder na 9ª jornada com o Setúbal por 0-1. A equipa sintrense voltou a vencer também pela margem mínima ao Fofó, enquanto o Martim goleou o Cadima, que parece estar na moda baixo comparativamente com outras épocas. O Boa Vista venceu o Vilaverdense por 3-2 e o Albergaria venceu por 2-3 o Escola. A primeira volta termina, mas a segunda iniciou-se logo com a 10ª jornada, que opôs o Boa Vista ao Setúbal com uma vitória do Boa Vista por 2-0. O Leixões saiu derrotado frente ao Escola por 1-2, enquanto no derby do Minho o Martim perdeu contra o Vilaverdense por 2-0. O Benfica goleou o Cadima por 6-1 e por fim o 1º de dezembro empatou com a Albergaria a uma bola. No final da 10ª jornada, a tabela classificativa da primeira divisão nacional é a seguinte. Em primeiro lugar temos o 1º de dezembro, seguido do Boa Vista e do Albergaria. Em quarto segue o Benfica e em quinto o Vilaverdense. O Escola está em sexto lugar, seguido do Leixões e do Martim. Nos últimos dois lugares estão o Setúbal e o Cadima. Com 6 jornadas completas no campeonato de promoção, algumas equipas já começaram a assumir o favoritismo para concorrer à segunda fase do campeonato de promoção, para tentarem subir à primeira divisão nacional. Segundo notícias apuradas nestes últimos dias, caso os sub-18 do 1º de dezembro se classifiquem nos 2 primeiros lugares da Série C da prova, não poderão participar na segunda fase do campeonato. No campeonato de promoção Série A, nos 3 primeiros lugares estão o Friamundo, o Salgueiros e o Sete, enquanto do outro lado da tabela estão os Sandinenses, o Cortegaça e o Terras de Boro. Já na Série B, o Cesarense continua invicto com 6 jogos e 6 vitórias, seguido do Mortoense e da Fundação Lara Santos. Nos últimos lugares da Série B estão o Ferreirense, o Ceia e o Esperança. A Série C é comandada pelo Ouriense, seguido do A dos Francos e da Sub-18 do 1º de dezembro. E no final da tabela estão o Arsenal, o Paio Pires. Como é habitual, temos imagens de alguns jogos da primeira divisão nacional e do campeonato de promoção para vos mostrar. Se também queres ver os jogos da tua equipa na FUTFEM TV, envia os teus vídeos para futfempt@gmail.com. Vamos ver então os jogos. O Martim perdeu em casa com o Fofó por 1-0, golo marcado no último minuto de livre direto. Depois de assegurar o empate para lá do tempo regulamentar, o Martim permitiu o golo do Futebol Benfica já no último minuto do período dos descontos. Esta derrota, a quarta em 7 jogos, aconteceu numa fase de mudança de treinador e numa altura em que a equipa altera o seu sistema de jogo. Um dos lances de maior perigo da primeira parte foi logo aos 16 minutos, quando Tracy se isolou frente a Elsa Santos. A jogada não resultou, porém, no golo ansiado pela equipa da casa. Dali a pouco, foi a Rita quem, depois do cruzamento de Elsa Ventura, rematou com perigo para a defesa da guarda-redes Liliana. Numa primeira parte de jogo equilibrado, o Martim também ameaçou a baliza do adversário. Exemplo disso foi aos 23 minutos o remate forte de Catarina para as mãos da guarda-redes Elsa Santos. Já depois do intervalo, a recém-entrada Inês Quintanilha ameaçou a baliza do Martim com um remate de cabeça perigoso. Ambas as equipas poderiam, na verdade, ter chegado ao desejado golo. Se por um lado, aos 72 minutos e depois de uma troca de bola com Ana Rita, Tracy rematou com força, forçando a defesa de Elsa Santos,
também Flávia, de livre direto, obrigou Liliana a uma defesa difícil. Já nos descontos, Susana Marques marcou de livre direto o golo de vitória. O Martim tentou depois recuperar o empate com um livre forte e perigoso de Sara. Valeu a defesa de Elsa Santos do Futebol Benfica para impedir o golo e empurrar a sua equipa para o segundo lugar. O treinador do Fofó, Edgar Cardoso, e da Casa do Povo Martim, Joana Carvalho, no final do jogo comentaram o desempenho das suas equipas. O primeiro salienta a excelente segunda parte da sua equipa, enquanto Joana Carvalho considera que o Martim esteve melhor do que estava à espera. Entramos no campeonato de uma forma um bocadinho diferente, tínhamos entrado no ano passado. O ano passado era a primeira vez que experimentávamos a primeira divisão. Vinhamos de um ano na segunda em que as coisas acabaram por ser demasiado fáceis, de maneira que custou-nos um bocadinho a adaptar à realidade da primeira divisão. Mais agressividade, mais pressão, de maneira que a coisa não correu da maneira que nós estávamos à espera. Foi um ano para nos habituarmos um bocadinho e para começar também a pensar um bocadinho numa próxima época. Garantimos a manutenção e claramente que este ano queríamos apostar noutros objetivos. E a época nova começou realmente de forma diferente. Entramos logo com 3 vitórias, mas se calhar um bocadinho fruto dessa euforia e dessa motivação vinda das 3 vitórias, acabámos por ter um percalço à 4ª jornada com a escola. Depois disso acho que recuperámos bem, falámos, conversámos, analisámos aquilo que tínhamos feito de bom e de mau nas 4 primeiras jornadas e depois tivemos 2 jogos difíceis, com o Leixões e com o Boa Vista, em que, na minha opinião, podíamos claramente ter vencido os 2 jogos, mas acabamos por pecar um bocadinho pela quantidade de golos que não marcamos. Conseguimos criar muitas situações de golo, mas ainda não estamos a finalizar aquilo que podemos finalizar. Uma coisa boa que já tínhamos o ano passado, apesar da classificação, e que temos mantido este ano, é a quantidade de golos sofridos que temos. Vamos neste momento com 7 jornadas, temos apenas 4 golos sofridos, mas também só temos 9 marcados. Contudo, penso que as coisas estão indo de encontro àquilo que era a nossa perspectiva e daquilo que já sei dos resultados de hoje. Estamos novamente em segundo lugar, temos mais 2 jogos ainda para acabar a primeira volta. São 2 jogos difíceis, uma deslocação à Albergaria que é sempre difícil, mas que é um jogo que eu gosto bastante. E depois o sempre possível jogo com o 1º de dezembro em casa. Ok, comentar então ao jogo de hoje contra o Martim. Relativamente ao jogo de hoje, nós pecamos um bocadinho por fazer primeiras partes, às vezes não tão boas como gostaríamos, e depois segundas partes fantásticas. Penso que hoje terá acontecido um bocadinho isso. Um bocadinho à semelhança do que tinha acontecido a semana passada com o Boa Vista, em que a primeira meia hora foi bastante equilibrada. A partir dos 30 minutos realmente começámos a fazer o nosso futebol, a jogar mais de pé para pé, a pressionar. Não é que tínhamos pressionado mal, pressionado pouco, pressionámos muito, mas não pressionámos bem. A partir do momento em que começámos a jogar mais perto, em que as coisas começaram a jogar mais perto umas das outras, em que a pressão foi realmente mais eficaz, aí começámos também depois com bola a conseguir fazer com que o nosso jogo fosse mais fluido e perto da qualidade das jogadoras que temos e daquilo que podemos fazer. E depois conversámos isso ao intervalo e na segunda parte foi realmente um jogo diferente, com uma grande oposição por parte da equipa do Casa Povo Martim, fantástica. Tenho que realçar a atitude da equipa, que foi realmente fantástica. Tive a oportunidade de dizer isso a 1 ou 2 jogadoras do Casa Povo Martim e ao diretor. Mas penso que na segunda parte, principalmente na última meia hora, fizemos um jogo fantástico, uma velocidade fantástica, conseguimos explorar tanto o meio como os corredores de forma racional, de forma equilibrada, de forma inteligente, e penso que se calhar podíamos ter chegado ao golo um bocadinho mais cedo, mas da forma que aconteceu acaba por ser um bocadinho desmotivante para o Casa Povo Martim, mas para nós dar-nos um alento enorme. Chegar ao último minuto e marcar um golo de livre direto soube mesmo muito bem. Joana, análise ao jogo contra o Benfica hoje, do Martim. Penso que a equipa teve uma prestação muito boa e muito positiva. Melhor que aquilo que eu estava à espera, sinceramente, visto que só estou a treinar com elas há uma semana, a treinar como treinador. Mudamos muita coisa, o tipo de jogo, a forma de jogar, e pensei que as coisas não fossem correr tão bem como correram. No entanto, eu tenho que dar os parabéns a toda a equipa pelo espírito de sacrifício que teve, desde o primeiro minuto até ao final. O Futebol Benfica foi mais feliz. No lance de bola parada conseguiu marcar golo, um bocado por infelicidade nossa também. No entanto, o resultado é injusto, mas o futebol é assim mesmo, é sorte.
jogo de sorte. Ok, perspectiva para o próximo jogo, contra o 1º de dezembro. Vai ser um jogo muito complicado, tal como este. Vai ser um jogo muito complicado. Os jogadores são mais experientes, já têm muitos anos de futebol. No entanto, nós vamos trabalhar para criar dificuldades ao 1º de dezembro. Não vamos para lá para facilitar. Agora, claro que não podemos ter expectativas altas, no entanto, a partir do momento que entramos em campo, é sempre para ganhar, é sempre para fazer o melhor. Por isso, vamos ver depois como é que corre. É trabalhar para isso durante a semana. Quais são os objetivos da equipa para esta época? Isto neste momento tem que ser um objetivo de cada vez. Que é, o primeiro objetivo passa por motivar as jogadoras. As jogadoras estavam muito desmotivadas e que isso notava-se e refletia-se dentro de campo. Hoje, se calhar, ganharam um bocado dessa alegria. A situação pode ter corrido bem, pode nunca ter corrido bem, mas penso que correu. No entanto, daqui para a frente, claro que vamos trabalhar para ganhar todos os jogos. Eu sou uma treinadora que gosto de ganhar jogos e o meu nível de exigência é em função disso. É exigir sempre mais para conseguirmos ganhar. Agora, eu não posso estar a prometer que vamos ficar no 2º lugar, no 3º lugar. Isso é sempre um jogo de cada vez. No entanto, o objetivo principal, sem dúvida, que é continuar na 1ª divisão. Segundo últimas informações, Edgar Cardoso já não está no comando da equipa do Futebol Benfica. Veremos na próxima edição da FUTFEM TV que equipa técnica seguirá o trabalho com o Fofó. Na Série B do Campeonato de Promoção, o Cesarense, um dos candidatos para integrar a 2ª fase do Campeonato de Promoção, venceu o Pampilhosa por 3-0. Na primeira parte, a equipa do Cesarense entrou determinada a inaugurar o marcador cedo, mas encontrou a equipa do Pampilhosa coesa na sua defesa, que de tudo fez para evitar os remates à baliza. Apesar da superioridade da equipa do Cesarense, chegou-se ao intervalo com um empate a 0 pela capacidade de concentração da equipa do Pampilhosa, que soube travar as investidas. Na segunda parte, mais do mesmo. A equipa de César entrou novamente determinada a fazer golo, a defesa e a guarda-redes a serem massacradas pela grande ofensiva da equipa da casa. O Cesarense, após várias tentativas, chega finalmente ao golo pelos pés de Érica, que frente à baliza consegue colocar a bola no fundo das redes. O golo levantou a moral da equipa de César e o ataque era em massa à baliza do Pampilhosa, no remate que Ana Murta apenas desvia a bola, Sara Lopes sozinha dentro da área remata e Ana Murta tenta ainda desviar a bola, mas sem eficácia. O terceiro golo surge de uma falha defensiva em que Diana, em desequilíbrio, não consegue tirar a bola da área e a atleta de César aproveita para fazer um belo remate para o canto superior direito. Até ao final do jogo, manteve-se a superioridade da equipa de César, com a equipa da Pampilhosa já a demonstrar alguma dificuldade em lidar com a pressão da equipa da casa. O jogo terminou num 3-0, ficando a vitória justa em César. No jogo Feirense-Ceia da Série B do Campeonato de Promoção, a equipa da casa goleou a equipa adversária. No passado dia 6 de novembro, a equipa do Feirense recebeu e venceu a equipa do Ceia por 8-0. Num jogo que só teve praticamente um sentido, Ana Moreira inaugura o marcador logo aos 2 minutos, concretizando de cabeça um livre marcado por Rita Lage. Aos 4 minutos, a protagonista é a mesma. Ana marca, desta vez servida por Catarina Silva. O 3-0 surgiu aos 16 minutos por intermédio de Catarina Silva, que se isola cara a cara com a guarda-redes. Aos 25 minutos, Joana Fontes concretiza um penalti em golo. Já depois da meia hora de jogo, aos 32 minutos, é Catarina que volta a marcar, visando na partida, desta vez invertendo-se os papéis, com Ana Moreira a assistir a sua colega de equipa. Nem um minuto depois, seria a vez de Ana Moreira completar o hat-trick da tarde, voltando a marcar de cabeça. A primeira parte não iria terminar sem que esta casa fizessem o 7º golo. Tisha Sá foi quem encostou a bola, finalizando uma jogada de ataque coletiva. Na segunda parte, o ritmo de jogo baixou imenso, havendo apenas um golo a contabilizar. Este aconteceu aos 75 minutos com um remate de primeira fora da área de Rita Lage a passe de Marcela Costa.